Meus irmãos, como eu venho pensando desde a virada do ano sobre santidade, sobre santificação, eu estava mexendo nos pergaminhos ali e eu estava voltando a algumas coisas que nós já vimos. Eu achei importante nós revermos sobre essa doutrina que é extremamente importante para a nossa fé. Eu lembrei da pergunta 32 do Catecismo da Nova Cidade, qual nós estudamos o ano todo, né, um ano retrasado, se não me engano. E aí ele pergunta, o que significam justificação e santificação? E ele vai responder, o que é justificação? Justificação significa nossa justiça declarada diante de Deus, tornada possível pela morte e a ressurreição de Cristo por nós. Então, por causa da morte de Cristo, nós que éramos ímpios, filhos da desobediência, por causa da morte dele, da justiça dele, nós agora somos justificados. E o que é santificação? Significa nossa justiça gradual e crescente, tornada possível pela obra do Espírito Santo em nós. Então, nós que éramos filhos da desobediência, inimigos de Deus, por causa da obra de Cristo, da morte de Cristo, nós fomos justificados e agora a santificação, ela é possível para mim e para você. Nós agora temos o Espírito Santo habitando em nós, então de maneira progressiva, de maneira crescente, nós podemos nos santificar. Então Deus nos tirou do chiqueiro e agora Deus também vai tirar a lama de nós. Então, o processo de santificação, ele é progressivo, ele é gradual, ele é crescente. E nesse processo, eu e você somos totalmente ativos. E aí ele coloca o texto de 1 Pedro 1 e 2, diz assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nós fomos salvos, meus irmãos, com uma motivação, para sermos santos. Agora, a nossa vida tem que estar alinhada com aquele que nos salvou. Então, nós somos justificados em Cristo Jesus. E justificação é um termo usado e comum a nós crentes, mas às vezes ele é muito mal compreendido. Então, justificação é o ato único de Deus em declarar a pessoa inocente. Então, justificação, ela acontece uma vez, quando você, em fé, reconhece que Cristo Jesus te salvou, te livrou da ira de Deus, morreu, ressuscitou, tomou o seu lugar, você é declarado justo. Isso acontece só uma vez. Então, por isso que o termo justificação. Então, a justificação é a obra realizada de Deus naqueles que depositam a fé em quem? Cristo Jesus. Então, todos são justificados? Não. Somente aqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus. Então é por isso que nós somos declarados justos, retos, perfeitos, devido somente à nossa fé em Cristo Jesus. Então, por causa da nossa fé, nós respondemos a essa obra de Cristo, nós somos unidos a Ele. Então, Cristo que é perfeito, que não tem pecado, que é justo, tomou o nosso lugar, e aí, por causa da justiça, da perfeição e da santidade dele, nós agora também somos declarados justos. Olha que maravilha. É possível ser salvo e não ser santo? É possível. Aqueles que aceitam Jesus aos 45 anos, ele é justificado. Isso. Mas ele não teve esse processo de santificação. Não. Não caminhou, assim. Então, mas é porque você está vendo na perspectiva humana.
Nós somos declarados justos baseado na obra de quem? Entendeu? Então é por isso que o ladrão da cruz, mesmo aos nossos olhos sem uma vida de santidade, você vai encontrar com ele lá no céu. E capaz que ele vai falar, rapaz, como que a graça me alcançou aos 44 do segundo tempo? Entendeu? Então, nessa perspectiva, sim, você pode, né, crer em Cristo, igual o ladrão da cruz, morrer sem ter uma vida condizente com a sua fé. Mas no outro sentido, não. Porque nós somos salvos para viver em santidade. Então não existe a ideia de alguém que diz ser crente sem viver a verdadeira fé e a verdadeira santidade. Tá? Então nesse sentido não. Então aquele, não, o cara converteu então, é por isso que quando nós falamos que uma vez salvo, salvo para sempre, é porque a obra que nós fomos salvos é a obra de Cristo e não a nossa. Só que nós somos salvos para santificação. Entendeu? Então todos aqueles que de fato foram regenerados, receberam um novo nascimento, coração transformado, eles vão ser parecidos com Cristo. Porque existe aquela fé falsa, aquela fé emocional, porque ninguém quer ir para o inferno. Ninguém é bobo. Mas aqueles que de fato vivem o verdadeiro evangelho, que deposita sua fé em Cristo, que reconhece o Cristo da cruz, a sua pecaminosidade, se arrependem constantemente, né? A gente vai falar sobre isso nesse processo de santificação. É esses que são os verdadeiros salvos. Então, nesse sentido, não tem salvação para quem não vive santidade, né? Mas no exemplo da cruz, igual outros muitos exemplos que a gente vê de pessoas que no leito de morte creem em Cristo, então... E aí você fala, mas isso é injusto. Não, a salvação não é por nossos méritos, é por mérito de Cristo. Então, a pergunta 33 do breve catecismo de Westminster, ele responde o que é justificação, ele vai dizer assim, é um ato da livre graça de Deus em que ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justo em sua presença, mas apenas por meio da retidão de Cristo imputada a nós e recebida somente pela fé, entendeu? Então observa, é tudo por causa de Cristo, tudo pela obra de Cristo. Então é como se Deus olhasse para mim, para você e não nos visse o Cristo. Então nós temos que responder isso como? Com fé. Então eu creio que Cristo tomou meu lugar. Então, mas é porque eu sou bonzinho, outro não. É tudo pela obra de Cristo, do começo ao fim. A única coisa que você faz, e mesmo assim a fé é Ele que te dá, está lá em Efésios, é crer, mas até a fé é Ele que dá. Romanos 3, 24 vai dizer assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Graça de quem? De Deus, mediante a redenção que há em Cristo. Então, Ele é o único caminho, Ele é luz, Ele é água, Ele é só Cristo. Então não há salvação, não há justificação fora da obra de Cristo. Então, justificação é um termo judicial que se refere a uma pessoa acusada que é declarada justa publicamente e absolvida. Então, justificação de Deus é Deus nos declarar sem pecado, mesmo sendo pecadores. Por quê? Porque nós somos salvos baseados na obra de Cristo. Então, por isso que a salvação e a justificação, ela é por imputação. Cristo tomou meu lugar, Ele foi pecador no meu lugar, e eu sou santo no lugar dele. Então, na cruz, Ele tomou meu lugar. Quem que tinha que morrer lá? Nós. Quem morreu? Ele. Quando eu creio na obra dele, a justiça dele, que não merecia estar ali, ela é imputada a nós. Então, por que nós somos santos e salvos e perfeitos? Não por causa de nós, mas por causa da obra de Cristo. Mas a santificação, ela é progressiva. Você lembra lá em Romanos? Deus nos elegeu, nos salvou, nos elegeu, nos glorificou, nos santificou e nos glorificou. Então assim, Deus o processo de salvação, ele já está acabado. Aí é aquele processo do já e o ainda não. Nós já estamos salvos, nós já somos santos, mas ainda nesse aspecto nós estamos nos limpando cada vez mais, porque a nossa natureza ela é caída, ela é corrompida. Então, por isso que nós vamos continuar pecando. Mas agora o pecado,
ele é acidental. E quando a gente reconhece, nós nos arrependemos. Então, qual é o fundamento que justifica o pecador? O fundamento é Cristo, porque, lembra, no Éden, Deus fala, tudo você pode fazer, mas o dia que você comer, você morre. Então, por causa do pecado de Adão, toda a raça humana, que ele é o pai da raça humana, foi condenado a estar separado eternamente de Deus. Mas aí Cristo vem, ele cumpre as exigências da lei, porque Deus é um Deus justo. Então Deus não poderia simplesmente perdoar o homem sem que a justiça dele fosse satisfeita. É por isso que as pessoas não compreendem quem Deus é. Deus é amor? É. Deus é paz? É. Deus é justiça? É. Mas a justiça dele precisa ser satisfeita. Então não poderia o homem se voltar para Deus ou se reconciliar com Deus sem que os termos do pacto de Deus com o homem fossem satisfeitos. Porque foi assim, ó, o dia que você pecar, você morre. Então alguém tinha que morrer. Então não tem como Deus nos perdoar simplesmente, não, então vamos, não. Por isso que desde o Éden, quem morre primeiro no Éden? Um animal. Porque Deus veste o homem e a mulher. Então Deus falou assim, ó, o dia que você morrer, o dia que você comer, você morre. E olha a graça e a misericórdia de Deus. Adão e Eva não morreu na hora que tinha que morrer. Deus matou um animal, vestiu eles e foi ensinando eles todo o processo. E ele prometeu que do filho da mulher ia nascer o descendente. Então já estava prometendo Jesus ali. Então é por isso que Jesus precisa de morrer. É por isso que em todo o Antigo Testamento animais precisam de morrer. Porque para aproximar de Deus tem que ser mediante o sacrifício de sangue. Então por que se repete durante todo o Antigo Testamento? É porque o sacrifício de animais ele é imperfeito. Mas Deus está ensinando o povo, né? E vai se revelando gradativamente até que ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem, morre em nosso lugar, e é um sacrifício que Hebreus vai dizer que é superior, perfeito, e de uma vez por todas. Então por isso que ele, o Cristo, que cumpriu toda a exigência da lei, ele pode agora, o príncipe da paz, colocar a paz onde havia inimizade entre Deus e os homens. Então quando nós olhamos para a obra de Cristo na cruz com fé, que ele satisfez a justiça de Deus, sua justiça é agora imputada a nós. Então lembra, tudo é Cristo, a obra de Cristo, nós só respondemos a fé. Isso tudo. Então a justiça de Cristo, ela é imputada a nós. Olha o que Jeremias 23:6 vai dizer. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Então Cristo é a justiça do seu povo. 1 Coríntios 1:30 vai dizer assim, ó, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Cristo cumpre todas as exigências que eu e você não podemos e não poderíamos cumprir. O instrumento da nossa justificação é o quê? A fé. Então ele é o instrumento dessa justificação. Você olha para Cristo, você crê que ele morreu por mim, morreu por você, que toda a ira de Deus foi depositada em Cristo e não em mim e você. E aí quando você olha para isso em fé, você crê no seu coração, com a boca você confessa, você é salvo e você é justificado. Então Romanos 8:33 vai dizer assim, ó, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Então aquela ideia, você já viu aquele novo convertido que tem medo de assombração, medo de macumba, medo dessas coisas todas, fala, então a promessa é aqui, ó, quem tentará acusação? Ninguém, é Deus quem justifica. Cristo levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si toda a nossa condenação. Diante de Deus nós somos santos por causa de Cristo. Olha o que Atos 13:39 vai dizer. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, por causa de Cristo. Cristo cumpriu a lei, porque ele não tinha pecado, mas eu e você
em hipótese nenhuma poderíamos cumprir. Então, Cristo é que nos justifica. Então, a justificação ela está disponível apenas àqueles que se arrependem. Por isso que muitos ouvem, muitos até sabem, mas o arrependimento, que é voltar, reconhecer, se arrepender, esses é o que de fato crê em Cristo. Atos 3,19, Pedro dizendo lá na pregação dele: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Todo mundo já ouviu, mas na igreja está cheio de pecador, é verdade? É, mas está cheio de pecador arrependido. No céu está cheio de pecador, está cheio de pecador arrependido. Lá não tem nenhum pecador que não se arrependeu. Então, nesse sentido, nós ainda continuamos sendo pecadores, porque nós ainda não fomos glorificados. Mas um dia nós seremos perfeitos, assim como Deus. Então, qual que é o propósito da nossa justificação? A glória de Deus. Efésios vai dizer: Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, Cristo Jesus executou o plano e o Espírito Santo nos cela. Para que Deus fez isso tudo? Para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça. Ele é Deus, Ele pode. Simples assim. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Mas depois da justificação, meus irmãos, depois de eu e você nós recebermos o título de justo, de sem pecado, agora que éramos inimigos, mas agora amigos de Deus, nós somos chamados a cumprir a vontade de Deus para aqueles que de fato se arrependeram, que é o texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4,3, que é a vossa santificação. Então a vontade de Deus é uma vida santa. Olha o John Piper, ele vai dizer assim, aqui, a respeito da santificação. A santificação nos aponta a santificação como um ato de Deus mediante o qual, através do seu Espírito e por meio da palavra, nos conforma pouco a pouco ou em grandes passos à imagem de Deus. Então olha o que o Pai vai dizer, que a santificação é um ato de Deus mediante o qual e através do Espírito, lembra, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então Deus nos chamou, Deus nos salvou e Deus também nos capacita. Deus nos salvou e falou assim, pronto, agora vocês são crente, se vira com o cristianismo. Isso não é um cristianismo bíblico. O Deus que nos chamou, o Deus que nos salvou, é o Deus que nos capacita, nos dá condição de viver essa santidade. Então, o Espírito Santo habitando em nós agora, nos capacita através da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, junto com as Escrituras, ela vai nos conformando. Aí tem pessoas que são mais rápidos, outros mais lentos, mas o Espírito Santo ele vai capacitando através do nosso manual, dado por Deus, que é as Escrituras, para que nós possamos nos conformar cada vez mais e parecer cada vez mais com Cristo. Então, este é o efeito da nossa justificação, a santificação. Então, todo justificado tem que viver uma santidade. Ele é o efeito que não tem como existir justificação sem santificação. Não tem. Então, todo salvo vive uma vida de santidade. Então, todo salvo tem que viver essa vida santa e reta diante de Deus. Então, santo aqui tem a ver com separado dos demais. Então, nossa vida agora é diferente. Nossos pensamentos são diferentes. Nossos desejos devem ser diferentes. É por isso que quando eu falei no começo, que quando a gente olha, quando o mundo olha para nós, o que tem de diferente? Nada. Porque dentro da igreja hoje nós pensamos as mesmas coisas, nós ansiamos as mesmas coisas, nós lutamos pelas mesmas coisas. Nosso modo de falar, nosso modo de pensar, nosso modo de agir é muito parecido. Foi-se o tempo onde você conseguia ver de maneira externa, não, esse aqui é crente, esse aqui não é crente. Não é assim mais. Não é assim mais. Por quê? É porque o mundo está parecido com os crentes? Não, é porque aconteceu foi o contrário. Aconteceu o oposto.
E aí, é essa distinção que às vezes as pessoas não entendem. E existe uma luta muito grande, principalmente dessas igrejas que não são tão preocupadas com o ensino bíblico, de encher as igrejas. E eu estava lendo um livro, e é interessante, o autor falava assim, ó, os métodos que você usa para encher a igreja, é os métodos que você tem que manter, para manter esse povo dentro da igreja. Porque se você usa meios carnais, pecaminosos, você também tem que manter meios carnais e pecaminosos. Porque se você não vem para a igreja por causa de Cristo, amor a Cristo, porque você entendeu o que Cristo fez por você, nada do que eu fizer aqui vai te segurar. A não ser que a gente vai para esses lugares onde os caras fazem tudo que você pensar para manter a igreja cheia. Então, o crente ele é diferente, o crente ele é separado. Nosso jeito de pensar, jeito de falar, jeito de agir, nosso casamento, nossa educação de filhos, nosso modo de trabalhar. Você vai ver no mercado, por exemplo, ninguém quer contratar crente. Você já parou para pensar nisso? Sendo que os crentes tinham que ser todo mundo queria ter um crente no serviço. Porque o crente, ele trabalha para Cristo. Não para... Mas acontece isso? Não. Então, observa. Nós não estamos vivendo nessa santidade. Nós não entendemos que somos separados do mundo. Então, Cristo nos justificou, Cristo nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis. Para sermos separados, para sermos diferentes. Cada vez tem que ficar mais claro na sua vida, meu irmão, que se você quer agradar a Cristo, você vai desagradar o mundo. Tome cuidado com pessoas que todo mundo gosta. Tome cuidado. Raríssimas são as pessoas que todo mundo gosta e são fiéis a Deus. Raríssimas. Não estou falando que não tem. Porque é difícil uma pessoa que quer agradar todo mundo, agradar o povo de Deus e agradar o povo do mundo. Não tem como, porque senão a Bíblia vai cair em mentira. Porque ela vai dizer, se você quer viver santo e piedosamente, você será perseguido. Então, vai chegar um ponto onde você não consegue mais praticar a política da boa vizinhança. Por quê? Porque nós somos santos, nós somos diferentes. Vai chegar um ponto onde o meu linguajar, o meu pensar, o meu agir, os meus sonhos, ele vai se separar do mundo. Vai chegar um ponto onde aqui não dá para caminhar junto. E aí é nessa hora que o resultado da justificação tem que ficar evidente. E aí nos preocupa, ou me preocupa quando isso não fica evidente. O Paul Tripp ele vai dizer que a santificação é um processo mediante o qual Deus realmente nos torna aquilo que Ele nos declarou em Cristo, justos. Então essa é a justificação. Cristo sofreu tudo para que eu e você pudéssemos receber tudo. Olha que simples e que maravilhoso. E o Piper vai completar esse pensamento e vai dizer assim, Deus nos considera aceitáveis, torna-nos seus filhos, conta-nos como justos e por causa dessa justiça passamos uma vida inteira nos tornando aquilo que já somos. É por isso que, igual você falou, nós ainda somos pecadores? Claro que somos. Nossa natureza ainda é corrompida. Mas quando nós entendemos quem é Cristo, o que Cristo fez por nós, quem nós éramos, agora a nossa vida é um constante arrependimento, mudança, despir, revestir. Thomas Watson, que é um puritano do século XVI, se não me engano, ele ilustra a nossa santificação como uma semente que cresce. Ele vai usar a espiga de milho. Primeiro aparece a espiga, depois os caroços, então o milho maduro na espiga. Então, a santidade é isso. Os frutos vão aparecendo gradativamente. Você tem que ser um crente melhor em 2025 do que 2024. Tem que ser. Você tem que crescer, você tem que aprender, você tem que melhorar. Por quê? Porque você vai aprendendo a mais de Cristo, você vai conhecendo a mais de Cristo. E a gente conhece crente que entra ano, sai ano,
A única coisa que ele tem de crente é só dizer que é crente. Meus irmãos, nós precisamos de nos revoltar com o pecado, de nos revoltar com a nossa pecaminosidade, com alguns pecados nossos que são constantes na nossa vida, que a gente ainda não se indignou com eles. E isso é perigoso, porque tem gente que fala, não, eu já sou salvo, estou tranquilo. Tomem cuidado com esse tipo de pensamento. Eu pensava assim há muitos anos atrás, falei, não, já estou salvo, então não preciso de galardão, não preciso de nada, não, já estou salvo. E isso é perigoso pensar assim, porque talvez pode ser que a pessoa não seja salva. Porque como que eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim, recebi um novo coração, Deus está me transformando para me ser parecido cada vez mais com Ele é o padrão, e eu não me importo com isso. Então, isso é de acender uma luz na nossa cabeça. Então, nós somos chamados a crescer e aperfeiçoar a nossa santidade. Nós temos que crescer. E justificação não tem grau. O Valdeir não é mais justificado que o Danilo, que é mais justificado que o Gessé. Não. Justificado, mediante a graça de Deus, temos paz com Deus, ponto. Agora a santificação, sim. Nesse aspecto de crescimento, de aperfeiçoamento, nós precisamos cada vez mais crescer, amadurecer. Lembra o autor de Hebreus? Eu queria falar com vocês, queria discutir coisas com vocês, eu queria ensinar coisas para vocês, mas vocês não crescem. Vocês são meninos. Já pensou? Deus chegar em mim e você e falar assim, ó, eu quis te ensinar e você não quer. Você quer papinha, batatinha amassada, você quer sopinha. E Deus quer um churrasco, quer carne gordurosa, quer profundezas. João 17:17 vai dizer, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha, santifica-os na verdade. É só você conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus, que o processo de santificação acontece. Por quê? Porque o padrão de santidade não é meu, não é seu, é o de Deus. Então, quanto mais você se aproxima da palavra, quanto mais você conhece a palavra, mais parecido com o verbo, com a palavra encarnada. Agora, nós esquecemos disso. E aí a gente virou crente, a gente acha que o nosso padrão de cristianismo somos nós mesmos, e aí a gente começa a lapidar as nossas percepções. Então lembra, a gente não renuncia tudo que a gente quer, os nossos desejos, para viver a vontade de Deus. Não, a gente agora começa a querer reformar a nossa vida. Ah não, isso aqui dá para melhorar, isso aqui dá para renunciar, isso aqui dá para dar 2 passinhos para trás. E aí a gente ainda continua usando o nosso modelo. E isso está errado. Talvez é por isso que a gente não tem crescido. É porque a gente esqueceu que o padrão é dele. Atos 20:32 vai dizer assim, ó, agora pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, mais uma vez, Deus está falando assim, é a palavra de Deus, a palavra de Deus. Eu gosto do texto de Pedro. Pedro é o do círculo mais íntimo de Jesus. Pedro viu coisas que eu e você não vê. Aí lá na primeira carta ele vai narrar o episódio da transfiguração. Ele viu Moisés, ele viu Elias, ele viu Jesus. Ele ficou tão encantado com aquele negócio que falou assim, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui. Vamos morrer aqui, vamos ficar aqui, tá bom demais esse negócio. E ele vai falar assim, os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi com o meu ouvido, eu vi. Mas ele vai dizer assim, mas a palavra de Deus é quem vale. Ela é suficiente, ela foi dada por Deus. Não se apega à experiência, não se apega ao milagre. Isso é bom, fortalece a fé, mas é a palavra que tem poder. E a palavra de Deus, é a palavra que transforma, é a palavra que limpa, é a palavra que faz com que eu e você cresça. Essas experiências enriquecem a nós? Claro! Mas meu irmão, se milagre salvasse, aquele tanto de gente que viu Jesus, milagre atrás de milagre todo dia, e quando Jesus parou de fazer milagres, deram no pé.
Por isso que é a palavra de Deus. Então a nossa santificação se dá através do conhecimento progressivo de Deus. Olha o Salmo 119, 104. O Salmo 119 é o salmo que fala da lei de Deus, da palavra. Ó. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Então observa, o caminho de santificação, ele sempre passa pela estrada da palavra de Deus. Não tem como você ser santo, não tem como você conhecer a Deus sem conhecer a palavra dele. Então, um sinal evidente da santificação é a nossa repulsa crescente com o pecado. Então, se você quer saber se você está no caminho certo, como é que você vê o pecado? Como é que você vê o pecado dos outros? Como é que você vê o seu próprio pecado? Porque às vezes a gente maximiza o pecado do outro e nós então, no outro juízo, em mim misericórdia. Mas como que a gente tem visto essas coisas? Como que a gente tem orado pelo nosso país, que pode piorar a crise financeira? Aí você avessa, não, você quer praguejar o governo. O governo foi Deus quem colocou. Dentro da soberania e da sabedoria desse nosso Deus, foi Ele que colocou esse governo. E Ele quer ensinar alguma coisa para a igreja, Ele quer ensinar alguma coisa para o seu povo. E como é que a gente vai passar por isso? Se você não sabe o que Deus escreveu, se você não sabe o que Deus espera de nós, a gente vai fazer igual muitas pessoas aí. Enquanto a Bíblia nos orienta a orar pela autoridade, Senhor, converta o nosso presidente. Senhor, deve ter algum crente lá perto. Às vezes o que você fala? Você pragueja. E lembra, quando você está falando mal do presidente, e eu estou dando só o exemplo do presidente aqui, você está falando mal do próprio Deus que colocou ele lá. Você está dizendo assim, ó, Deus, o Senhor errou no esquema, não era ele. Então olha tanto que isso é sério. Por quê? Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, e Deus fala assim, eu que coloquei. E aí lá em Timóteo vai dizer, orem por eles. É difícil? Ué. Quem disse que isso é fácil? Então, nós temos esse olhar de misericórdia. Nós temos esse olhar de misericórdia? Com essas pessoas que aparentemente nos fazem mal? Então, persiga cada dia sua vida à santificação. Então, lembre-se disso. Tem que ser uma busca constante, meus irmãos. A gente tem que respirar a santificação. E nunca se esqueça, a santificação e a justificação, ela é uma obra exclusiva de Deus, sendo que a justificação, Deus fez tudo do começo ao fim, mas na santificação, você participa do processo. E o Espírito Santo te capacita, o Deus que te chamou, Ele vai te capacitar. A gente não pode esquecer isso, nessa luta a gente não está só. Olha o que Paulo vai escrever em Filipenses 2. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então, desenvolver, crescer. Quem senta para ler a Bíblia é eu e você. Quem senta para ouvir a Bíblia sou eu e você. Quem levanta, toma um banho para vir para o culto sou eu e você. Essas coisas é eu e você que tem que fazer. Tirar um tempo para ler, tirar um tempo para orar. É eu e você que vamos fazer. Mas nós temos o auxílio de Deus. O Espírito nos assiste constantemente. Nós não estamos só. Paulo ele nos chama a apropriar de tudo que nós temos pela graça de Cristo. Se aproprie. Nós temos um Deus santo, amoroso, que está interessado em nos ajudar. Então, meus irmãos, lembre-se disso. Se aproprie para que essas coisas sejam uma realidade em cada aspecto da nossa vida. Então, à medida que nós corremos atrás e obedecemos a tudo que é nosso em Cristo, nós vamos nos apegando na esperança e no consolo de saber que Deus está trabalhando em nós.
O problema é que tem gente que quer a bênção de Deus, conhecer a Deus, e tem gente que acha que Deus vai se materializar lá no quarto e vai explicar tudo para você, vai te mostrar tudo. E não é assim. A revelação ela é progressiva. Deus vai trabalhar na sua vida de maneira diferente da do outro. E à medida que você caminhou 2 passos, você também ajuda. E tem toda essa dinâmica do cristianismo. Nós temos que amar esse Cristo que nos salvou. E à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos lendo, que nós vamos participando, meus irmãos, Deus vai mexendo nos nossos desejos e Ele vai mudando aquilo que Ele quer. Não por nós mesmos, mas é por causa do poder dEle, porque eu e você não temos como mudar. Lembra? A nossa disposição é para a carne, para o pecado. Se você tem algum anseio espiritual por Deus, é por causa do Espírito dele que habita em você. Mas às vezes nós alimentamos mais, é igual aquela história do cachorro preto do cachorro branco, né? Quem que vai ganhar? Vai ganhar quem que você vai alimentar, quem que você deixa mais forte. É por isso que a Bíblia vai dizer, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. É porque às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos e do mundo e dos nossos desejos que a gente não consegue sentir nada. Aí Paulo vai dizer, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Deus vai completar a obra que Ele começou em mim e em você, meus irmãos. A santificação ela é uma realidade. Olhe para você que está com a Bíblia, abre aí em Efésios 4. Esse é o último texto e a gente termina. Os outros textos eu leio sem. Efésios 4, 22. Eu vou ler com vocês o 22, o 23 e o 24. Aqui, Paulo vai orientar a mim e você como que funciona esse processo de santificação. E olha para você ver, você vai ver que é didático. Olha o que Paulo vai dizer aqui, ó, no 24, no 22. No sentido de que quanto ao trato passado, então o que ele está dizendo? A sua velha vida, seus velhos hábitos, o jeito que você pensava, o jeito que você agia. Então, no sentido ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupisções do engano. Então, despojar é tirar, é abandonar. Então ele está falando assim, ó, o que vocês têm que fazer? Como é que era a vida de vocês? Agora, essa vida que vocês viviam, tirem ela, se dispam dela. Porque ela era cheia de quê? Concupiscências, que é desejos de engano. Você era enganado. Aí olha no 23, o que ele vai dizer? Então, olha o processo de santificação, como que Paulo coloca ele de maneira didática. Primeiro, você tira a roupagem do velho homem, dos velhos hábitos, você tira. Aí no 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, qual que é o problema da santificação? Eu vou usar a palavra que os coaches usam. Você tem que mudar a sua crença. Então observa, você abandona a velha vida, você tira algo, mas você tem que colocar algo, porque se você não coloca, você não muda. Mas como que você vai colocar se você não vai mudar a sua mente, o seu jeito de pensar? Renoveis no Espírito. Então, renoveis no Espírito do vosso entendimento. Você tem que mudar agora o seu entendimento. Conhecer mais a Deus, as Escrituras. E aí as Escrituras vão enchendo o seu entendimento, o seu conhecimento. Então, observa, você tira, se enche de Cristo, da palavra, e o que você vai fazer? Você vai ser revestido do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Tira e tem. O problema é que muitas vezes a gente tira e não coloca nada. Aí o que acontece? Você volta às velhas práticas. Por isso que Paulo no capítulo 4 vai dizer, aquele que mente, não minta mais, fale. Então, como que... Não, agora eu vou parar de mentir. Você pega um mentiroso. O mentiroso vai falar assim, a partir de hoje eu não minto. Mas se ele não começar a falar a verdade, daqui a pouco ele está mentindo de novo. Aí você, aquele que rouba, não roube, trabalhe. E aí ele vai dando todo o processo. Então, o processo de santificação sempre requer tirar e colocar algo no lugar.
O processo de santificação, meus irmãos, é um processo contínuo de despojar e revestir. E esse processo, ele só é possível quando você troca hábitos pecaminosos por hábitos orientados da palavra de Deus. É por isso que a ideia de Deus te resgatou, Deus te deu vida, Deus te tirou do chiqueiro, agora Ele precisa tirar a lama, porque você está habituado a pecar. Agora, você tira seus hábitos carnais, hábitos pecaminosos, e começa a colocar hábitos santos. Então, olha o processo tanto que é difícil. Imagina a gente que gosta de tomar refrigerante. Agora eu preciso de ter hábitos saudáveis. Então você tem que tirar o refrigerante, você tem que diminuir comida, você tem que diminuir o açúcar. Isso é difícil? Demais! Por quê? Porque você está habituado. Igual eu gosto de dormir com o estômago cheio de comida. Eu acho bom. Mas com o tempo prejudica. Então o que acontece? Eu tenho que tirar esse hábito ruim, porque agora eu estou novo. Então a máquina funciona beleza. Mas quando você tiver 60 anos, a máquina não é mais a mesma. Então, esse hábito ruim acaba me prejudicando. Agora, o pecado é do mesmo jeito. Você habituou a pecar. Agora você tem que se despir. Agora eu falo a verdade. Então, observe. Agora traz isso para a sua rotina. Traz isso para... Como que você administra o tempo? Como que você administra o dinheiro? Como que você administra as conversas? Como que você administra as amizades? Como que você administra os seus sonhos? Isso tudo, quando você para olhar e falar, Senhor, como que eu faria? Como que eu devo fazer? Mas o processo de santificação sempre requer o tirar e colocar. Então a santificação, meus irmãos, ela só é possível quando nós renunciamos à nossa sabedoria, à sabedoria humana, e nos revestimos da sabedoria de Deus. A renovação da mente é que permitirá o revestir do novo homem. Se você não conhecer o Cristo, se você não conhecer a palavra de Deus, você pode até tentar. Por que tem muita gente desanimando na igreja? Porque vai fazer os 12 dias para 12 meses, e vai entrar com tudo no ano de 2025, e aí a vida vai continuar difícil. Nós estamos no Brasil, a economia pode ser que ela só degringole, e aí você fala, mas não é possível, Senhor, por quê? Deus não falou isso. Deus não prometeu isso. Então, quando a gente associa com a sabedoria do homem e não com a sabedoria de Deus, aí a gente fica confuso. Por quê? Porque nós estamos escutando aquilo que o nosso desejo quer. Quem que não quer ter um país de primeiro mundo? Eu. Quem não quer ter um salário que dá para você fazer tudo aquilo que a Constituição prevê? Eu, você, nós. Mas essa é a realidade? Não. Mas quando a gente olha para as Escrituras, o que Deus vai dizer para nós? Deus não prometeu riqueza para ninguém. Na vida vocês terão aflições e multas. Então observa, é isso que está o problema, é porque a gente quer ouvir a sabedoria dos homens, que é cheia de desejos impróprios, e aí nós não queremos renunciar à nossa vida, os nossos desejos, os nossos hábitos, mas nós queremos ser abençoados. E aí a mente dos crentes que entra em confusão. Aí culpa quem? Deus. Então, meu irmão, olha para você ver. Põe aí, Mari. 2 Timóteo 2, 22. Olha o que Paulo vai dizer para o Timóteo, que é um jovem. Olha eu, vocês que são jovens aí, ó. Timóteo aqui vai dar a receita do bolo para vocês. Ó. Receitinha para os jovens aí, ó. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Foge os desejos da mocidade, aquele desejo de ficar rico, aquele desejo de ser autônomo, aquele desejo de sair de casa, ser independente, que você achar que você não precisa de ninguém, aquele desejo de você achar que você é forte e que você consegue tudo, e se der errado, você dá 2 passos para trás e pega o impulso e vai. Porque a gente que é jovem, a gente acha que é isso. A gente não escuta o pai. As paixões, a gente quer pecar, a gente quer dar vazão aos desejos sexuais, a gente quer dormir tarde, a gente quer falta de... Foge por quê? Se você não renovar sua mente, parar de viver a sabedoria do homem, que o homem quer isso aí, ó, você está perdido. Aí vai dizer, ó, segue o quê? Justiça, a fé, o amor e a paz. Com quem? Com quem?
com os que de coração puro. Quem que são os de coração puro que invoca a Deus? Quem? A igreja. Tá vendo? Tem como um crente que diz ser crente não participar da igreja e crescer? Não! Ele está falando, foge! Foge das paixões. O que você faz? Junta com o povo crente que se reúne constantemente em justiça, em retidão, em fé e amor, que invoca o Senhor, que busca constantemente se aperfeiçoar. Então, não, meu irmão, o processo de santificação não tem jeito. Você precisa da igreja. Deus não faz nada sem a igreja. Se você faz alguma coisa sem a igreja, esse negócio é seu. Nós precisamos de trocar direção. Paulo está falando assim, troca direção. Sai do caminho dos desejos pecaminosos e siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Então observa, trocar a mente, renovação da mente. Nós temos que entender isso. Olha, tanto que é bom se nós pudéssemos voltar atrás. A gente fala para os nossos filhos, né? Não passa por esse negócio aí não, que eu já passei. Você vai bater com a cara. E aí ele fala assim, sabe de nada. Gente, e o filme tem, né? A queda dos filhos, parte 1.300 bilhão. Aí para final, é maldição hereditária. Não é maldição hereditária não, meu irmão. Você comer muito, você engorda. Você comer pouco, você não engorda. Se você continuar pecando, você vai morrer, vai para o inferno. Se você não mudar os hábitos, não renovar a mente, se você não tirar e colocar o que é certo, você não tem. Lembra no curso de educação de filhos? Lembra, o neném nasce, está lá. Olha lá, tem nada no coraçãozinho dele. Só maldade. Porque é mau, é pecador. Ele bate na cara da mãe se a mãe não der mamar. Agora, o que tem que fazer? Tem que colocar a palavra de Deus, as virtudes no coração dele, para que quando ele for crescendo, e ele for precisar das virtudes, as virtudes estão aonde? No coração, na mente. Senão, o que ele vai fazer? Ele vai responder aos impulsos e aos desejos. Nós somos do mesmo jeito. Se você não coloca a palavra de Deus, você responde aos impulsos e seus desejos, que são maus, pecaminosos, egoístas e orgulhosos. Nós somos assim. Paulo está dizendo assim, foge da paixão, foge da ideia, da sabedoria do mundo. Vai para a igreja, vai para as escrituras, se junte ao povo de Deus que clama, que invoca o nome do Senhor, que vive a justiça, a fé, o amor. Olha, conselho mais didático. Você, meu irmão, pode experimentar um conflito diante da necessidade constante de escolher entre o bem e o mal, ou entre fazer o que você quer ou o que Deus quer. O seu anseio deve estar sempre em agradar a Deus e não a si mesmo. Lembra? Sempre vai ser assim. Nós vamos constantemente ter essa luta, esse conflito dentro de nós. Eu faço bem, eu faço mal. Eu agrado a mim mesmo ou agrado a Deus? Por que tem gente que não assume responsabilidades na igreja? Porque vai chegar um dia e vai falar assim, hoje eu quero ir para a igreja e eu posso satisfazer o meu desejo de não ir para a igreja. Agora, se você assume um compromisso, você fala, eu assumi um compromisso. Agora eu não posso satisfazer o meu desejo de ir. Então, eu estou dando só um exemplo simples. Há um conflito. Então, você fala assim, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Aí você não lê. Aí esse ano eu vou melhorar minha conversa. E você não melhora. Aí esse ano eu vou melhorar o meu trato com o tempo. Vamos falar de tempo. O tempo. Como é que a gente tem administrado o nosso tempo? Porque a gente pode fazer do trabalho um ídolo. E trabalhar é bom. É uma ordenança de Deus. Mas às vezes nós nos pegamos a achar que o trabalho é nosso redentor. Ah, porque se eu não trabalhar, você sabe como é que é. Aí a gente acha que todo o tempo que a gente tem, a gente gasta trabalhando. Quando você não está trabalhando, você está descansando. E observa, tudo é voltado para quem? Sou eu. Porque ou eu estou trabalhando, ou eu estou descansando. E aí, você está sempre sendo levado a viver os seus desejos. E a maior mentira que nós contamos hoje é, eu não tenho tempo. Gente, é só a gente olhar os nossos celulares. A gente tem tempo pra caramba. A gente tem muito tempo. O problema são as nossas prioridades. São os nossos interesses, são os nossos amores, são os nossos ídolos. Mas pode acontecer de você viver esse conflito, de querer fazer o bem e não conseguir. E como é que a gente faz isso? Porque no processo de santificação, eu e você podemos viver alguns fracassos.
Você já viveu algum fracasso? Eu já vivi algum fracasso. Mas a boa notícia, meus irmãos, que esse Cristo que nos justificou, que nos salvou, é o Cristo que nos perdoa. Por causa da obra de Cristo, de quem Cristo é, e eu e você no processo de santificação, quando eu e você pisamos na bola, feio, nós podemos nos voltar para Deus em arrependimento e continuar agradando a Deus. Então esse é o método bíblico de você continuar no processo de santificação. Escorregou? Caiu? Levante, se arrependa e continue. Continue. Arrependa e confesse. Arrependa e confesse. Esse é o remédio. Esse é o remédio. É por isso que Paulo vai dizer assim, ó, lá em Colossenses 1:28, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por que a gente vai continuar pregando? Por que a gente tem que continuar orando? Por que a gente tem que continuar lendo a Bíblia? Por que a gente tem que continuar se aperfeiçoando? Porque nós estamos apresentando um povo perfeito, ensinando. Nós precisamos. A santificação é vista em uma vida de adoração. O autor vai dizer assim, ó, a adoração é o relacionamento que temos com Deus em resposta a tudo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Ó, a adoração é a resposta de tudo aquilo que Deus fez por mim e por você. A adoração não é só esse momento que a gente canta, levanta a mão e vai embora. Não, a adoração é uma vida. Porque você vai sair você passa mais tempo fora da igreja do que na igreja. Então a adoração é reconhecer o que Deus fez. E a resposta da sua vida, ela é uma adoração constante. Então eu vou adorar a Deus cuidando da família, eu vou adorar a Deus cuidando das coisas que Deus tem colocado na minha mão, eu vou adorar a Deus no casamento, no trabalho, na igreja, em todos os aspectos. O culto ao Senhor é o culto da vida diária. Eu e você precisamos de entender isso. João vai dizer assim, 1 João 3, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu e você somos justos? Somos. Somos perfeitos? Somos. Mas ainda não somos como deveríamos. Mas vai chegar um dia que nós iremos conhecer o Cristo e seremos como Ele é. Seremos perfeitos, santos, seremos revestidos de glória, e esse corpo de morte, pecado, não habitará mais em mim nem em você. Por isso que nesse processo de fracasso, nós temos um Cristo que nos perdoa, que nos toma pela mão novamente, e a gente continua a caminhada. Então o remédio para o fracasso, diante da vontade de Deus, é unicamente o arrependimento e a confissão. Então qual que é o remédio para a santificação? Arrependimento, confissão, despir, revestir, todos os dias, revestir, vestir, se arrepender, confessar, todos os dias, Aí Pedro vai dizer assim, ó, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, a vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então não se esqueçam disso, meus irmãos. Que eu e você possamos trabalhar firmemente e prudentemente e sermos santos. Fazer aquilo que Paulo nos chama a fazer em Colossenses, desenvolver a nossa salvação. Que esse ano você seja um crente em dezembro, mas muito melhor. Melhor que você mesmo. Se comprometa a ler as Escrituras. Se comprometa a orar, se comprometa a participar, se comprometa a crescer.
Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E você precisa de conhecer a Deus, se revelar, que Ele se revelou nas Escrituras. Então, o passo importante para uma vida de santidade é conhecer o Cristo das Escrituras. Amém? Vamos ficar de pé?